Olá, meus queridos, boa noite, tudo bem com vocês? Estava com o microfone desligado, agora todo mundo está me ouvindo. E hoje vai ser uma noite especial, como ontem fizemos uma abertura maravilhosa, né, com vários convidados. Foi uma noite assim muito boa, foi uma noite leve, né? Tivemos aqui vários professores ilustres, pessoas com muito conhecimento e com leveza no falar, né? Pessoas que não têm só conhecimento teórico, mas também prático. Aproveite e faça suas perguntas, porque ontem eu senti falta de vocês fazerem perguntas, porque nós temos aqui grandes especialistas. Essas oportunidades não é todos os dias que nós encontramos. E quando você encontra pessoas com grande conhecimento, né, com grande capacidade técnica, você tem que sugar o máximo. Eu estou falando aqui diretamente de Portugal, aqui da região do Algarve. Agora aqui em Portugal, exatamente 22 horas e 33 minutos. E eu quero chamar aqui o professor Dr. Robson Tavares, que é um dos organizadores aqui do evento. Boa noite, professor. Tudo bem com o senhor? Boa noite, meu amigo professor Dr. Jonatas Jankovic. Jankovic, olha aí, olha, a primeira vez você falou meu sobrenome correto, olha, viu, é porque eu passei o dia todinho estudando, treinando. Você é uma pessoa diferenciada. Vamos lá. Professor, e quem é a nossa convidada hoje? Fala um pouco dessa pessoa maravilhosa que você trouxe aqui para palestrar um pouco para a gente. Olha, professor, hoje a nossa noite vai ser abrilhantada. Temos 3 palestrantes maravilhosos, né? E vamos iniciar a nossa noite com a professora Sheila Trícia. Professora Sheila Trícia, que é doutora em administração, tá? E é administradora. Ela é mestre em desenvolvimento regional, graduada em licenciatura plena em letras, especialista em gestão de varejo, especialista também em gestão de pessoas, e é docente da Universidade Federal de Sergipe. Ela é professora do curso de bacharelado em administração e também é professora do programa de pós-graduação, mestrado em propriedade intelectual e transferência de tecnologia e inovação do Profinit, da Rede Nacional Ponto Focal Unifap. É uma baluarte. Né? Nossa, então eu vou chamar a vinheta e logo ela vai aparecer. Olá, professora, você apareceu? Nossa, aqui no programa ao vivo. Boa noite. Que satisfação imensa estar aqui hoje com vocês, professor Jonathan, professor Robson, e com todos que estão aqui participando deste evento internacional, né? O primeiro Congresso Internacional de Empreendedorismo, Inovação e Gestão Tecnológica. Olha a responsabilidade de estar aqui nesta noite. É uma honra. Olha que chique, né, professor? É uma honra estar aqui com vocês. E hoje eu vou conversar sobre os desafios do empreendedorismo feminino. Eu espero que nessa plateia aqui tenha muita gente aí, muitas mulheres empreendedoras, mulheres que querem empreender ou que já empreendem, ou que têm o empreendedorismo aí no sangue, né, correndo nas veias. Professora, o palco é todo seu. Nós pedimos licença. Obrigada, obrigada. Então, mais uma vez, boa noite, né? Sejam todos e todas muito bem-vindos a esse evento, a esse Congresso Internacional. Com grande satisfação que eu compartilho com vocês aqui um pouquinho do nosso conhecimento sobre empreendedorismo feminino, que eu tenho muito prazer em falar, né? É um tema que me agrada muito, e que eu já desenvolvi alguns trabalhos, inclusive trabalhos com grupos de mulheres, e aí com grupos de mulheres tanto em situações que envolvem uma certa vulnerabilidade, quanto mulheres dentro da academia mesmo. Então, a gente já desenvolve um trabalho focado com esse público. E é sobre isso que eu quero conversar com vocês de uma forma leve, né, e despertando. Peço aos nossos colaboradores que podem passar o slide, por gentileza.
Então, falar de empreendedorismo feminino, né, falar dos desafios do empreendedorismo feminino, é importante que a gente comece aqui compreendendo um pouquinho, né, que ser uma mulher empreendedora, ela vai além, né, de ser uma empresária, de ser uma líder, mas também ela deve atuar como uma agente de inovação, né? Tem que ter coragem, tem que ter o sangue nas veias que eu falei, tem que inspirar outras mulheres, né, a seguir, a trilhar o seu caminho, porque empreendedorismo, de um modo geral, não é só montar um negócio. Então, vocês sabem muito bem disso. Então, empreendedorismo tem mais a ver com a proatividade mesmo da pessoa, né? Com a vontade, com a garra de querer fazer a diferença. E a gente vai focar aqui nesse empreendedorismo que envolve os negócios, né? Porque ele também está cheio de desafios. Eu trouxe aqui um estudo bem atual para vocês, que é do relatório do GEM, né? Que é um relatório global que estuda o empreendedorismo no mundo, e eles emitiram um relatório agora de 2023 e 2024. Foi lançado agora no mês de março, né? E eles trazem... pode voltar o slide, por gentileza. Eles trazem um dado que é preocupante para a gente, né? Então, eles dizem que há necessidade de melhorar a educação empreendedora no mundo. De todos os países que fazem parte desse relatório, da pesquisa que é desenvolvida no mundo, eles relacionam que a educação empreendedora ainda é muito fraca, né? Então, ela precisa ser muito desenvolvida. E aí eu chamo a atenção das instituições que trabalham com ensino técnico, com ensino superior, né? E das próprias empreendedoras que estão hoje aqui, de buscarem esse conhecimento, né? Buscarem fomentar isso. Por gentileza, o próximo slide. Trouxe ainda do relatório do GEM, né, 2023-2024, aqui para que vocês compreendam esse gráfico, né, com os níveis, né, de propriedade empresarial estabelecida por mulheres e por homens. Os homens estão na cor laranja e as mulheres na cor azul. Então, observem aí o quanto que tem de empreendimentos liderados por homens no mundo. Então, a GEM fez uma divisão aqui de grupos A, B e C, né, dos países que compõem, principalmente essa divisão em relação ao PIB per capita. Né? Então, eles conseguiram fazer essa divisão em 3 grupos. Nós estamos, enquanto Brasil, no grupo C. E ele também, a gente ainda observa um elevado índice, né, de homens liderando empreendimentos. Por gentileza, o próximo slide. E aqui nesse segundo slide, a gente já observa os níveis de atividade empreendedora total na fase inicial, tanto de homens quanto de mulheres. Então, no slide anterior, a gente começa a perceber que há um nível mais elevado de homens, né, na corzinha azul, que possuem empreendimentos estabelecidos, mas também há uma luzinha aí, né, de que as mulheres em estágio inicial do empreendedorismo, olha só como o laranja está bem maior do que o azul, né? Então, nós conseguimos, e esse dado, como eu falei, ele foi publicado agora em março de 2024, no mundo, esse relatório, né? Então, a gente já começa a dar passos, né, em relação ao empreendedorismo feminino. Começamos a nos destacar com relação a esses empreendimentos em fase inicial. E isso é um bom sinal, né? Embora o mesmo relatório tenha trazido que de 2022 para 2023 houve caiu, né, um pouquinho com relação aos empreendimentos estabelecidos por mulheres, né, principalmente no Brasil, houve uma queda. Mas isso também ainda se reflete como resquícios da pandemia, né, que houve um impacto grande e as mulheres têm em seus ombros, né, uma responsabilidade de cuidar da família, né, e vários fatores. Por gentileza. Hoje, no Brasil,
nós somos 10 milhões, né, um pouco mais de 10 milhões de donas de negócio, né? Então, de mulheres empreendedoras à frente do negócio, né? E o empreendedorismo feminino representa 33,89% dos negócios no país. Tá? Precisamos crescer ainda, precisamos, mas já estamos em um processo bem diferente de anos atrás e de relatórios passados do próprio GEM. Esse aqui são dados do SEBRAE e dados do IBGE, inclusive dados já com a PNAD, né, do ano passado. Né? Então, já representamos um número significativo. Precisamos evoluir mais, por gentileza. E ainda com relação a dados do IBGE, as mulheres são 51,5% da população brasileira. E elas somam 104 milhões de pessoas no país. Né? Elas não, nós, né? Então, nós somamos, olha o nosso peso, olha a nossa representatividade, muito mais mulheres e ainda poucas mulheres em relação aos homens empreendendo. Temos uma oportunidade, temos um mercado vasto aí a nosso dispor, né? Só basta também arregaçar as mangas, né? Por gentileza. Trouxe aqui para vocês dados do SEBRAE agora, de 2024, né? Do database do SEBRAE, e ele traz aqui uma taxa de mulheres donas de negócios. Isso aqui é uma proporção de 1.000 mulheres, né, por habitantes nos estados do país. Tá? Isso aqui foi um levantamento do quarto trimestre de 2023. E aí vocês observam a cor mais forte é onde há maior representatividade, né, maior atividade de mulheres empreendendo no país. Ainda vemos muito a região sul, né, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, o próprio Sudeste, né, Rio de Janeiro e São Paulo à frente, de mulheres à frente desses empreendimentos, mas a região norte também está pintadinha ali, a região norte também está ainda nesse páreo, né? As mulheres empreendem bastante, isso é muito bom. Isso é muito bom. Então, é importante que a gente comece a compreender onde estão as mulheres empreendendo, que região do país se destaca mais. Né? É óbvio que quando a gente também começa a perceber isso, a gente começa a entender onde é que tem maior investimento, onde é que fomentam maiores oportunidades para as mulheres no país. Isso é até um alerta, né, para os gestores públicos começarem a investir em educação empreendedora. Por gentileza. Então, para 55% dessas empreendedoras que abriram esses negócios, isso aqui é um dado da Rede Mulher Empreendedora, né, em parceria com o Instituto Locomotiva, é um dado que foi divulgado agora em 2024, mas é um dado da pesquisa realizada em 2023, essas mulheres elas passaram a empreender por necessidade e não por oportunidade. Quando eu chamei a atenção com relação ao mapa, né, dos estados onde há maior proporção de mulheres empreendendo, e falei que os governantes, né, poderiam desenvolver políticas públicas para fomentar a educação empreendedora, o próprio SEBRAE de cada região dessa fomentar a educação empreendedora, aqui é um dado muito preocupante, porque 55% delas empreendem por necessidade, estão sem oportunidade, estão sem trabalho, não planejaram a abertura desse negócio. E a gente sabe que quando é por necessidade, é porque eu estou precisando, eu preciso para ontem, eu preciso sobreviver, eu preciso me manter. E eu não consegui planejar adequadamente. Esse é um fator que gera um grande problema, que gera um grande impacto no empreendedorismo feminino. Empreender por necessidade ainda é uma realidade, mas precisamos mudar essa realidade também. Né? Por gentileza. E aqui eu trouxe alguns desafios, alguns dois, porque as mulheres enfrentam muitos desafios para empreender. Né? Então, como o próprio tema
dessa nossa conversa aqui, trata desses desafios do empreendedorismo feminino, eu trago que o acesso ao capital é um fator que dificulta, é um desafio que as mulheres enfrentam, né? Porque muitas vezes elas não têm acesso ao capital nem para iniciar ou para expandir o seu negócio. Então, há estudos do próprio Sebrae e da própria rede de mulheres empreendedoras que demonstra isso, né? Então, as mulheres têm mais dificuldade em obter empréstimos ou investimentos, né? Em comparação com os homens, que eles conseguem, com menos burocracia, inclusive financiamentos, né? Nós temos também como um fator aí preocupante a questão dos estereótipos e a discriminação de gênero. Estudos do Sebrae apontam, né, que quase 50% das mulheres que empreendem já sofreram discriminação por serem mulheres. E 45% já identificaram amigas ou mulheres conhecidas que enfrentaram também essa dificuldade, por serem mulheres no mercado de trabalho. Então, olha como isso ainda tem um peso muito grande, tá? E isso afeta a forma como os empreendimentos são tratados, se a mulher faz investimentos, a relação com clientes, com fornecedores e até mesmo com membros da equipe. Isso tem um impacto muito grande. Um outro fator também são os desafios culturais e sociais. Em algumas culturas, né, em algumas sociedades, as mulheres enfrentam ainda desafios adicionais, né? Então, devido às normas sociais, culturais, acabam desencorajando ou limitando o envolvimento das mulheres no empreendedorismo, tá? Então, nós sabemos de algumas culturas, alguns países, que isso é muito forte, limitam muito o espaço da mulher, né? A questão também, eu falei da pandemia que impactou muito nos negócios, muitos empreendimentos femininos, né, liderados por mulheres, foram fechados, foram impactados em decorrência da pandemia, porque as mulheres também, elas se preocupam muito com a família, com os filhos, né, com a casa. Então, esse equilíbrio entre trabalho e vida pessoal na mulher, diferente do homem, e aí há estudos que apontam isso, inclusive do Sebrae, né? Então, nas mulheres, essa carga, esse peso de responsabilidade é muito grande. Então, as mulheres enfrentam esse desafio de equilibrar essas demandas, tanto dos negócios quanto das responsabilidades familiares pessoais, tá? Então, isso pesa bastante. Outra questão que eu trago aqui para nós refletirmos é a rede de apoio limitada. As mulheres, às vezes, não têm tanto contato com outros profissionais, né? Isso pode dificultar a obtenção o quê? De mentorias, de parceiros de negócios, de clientes em potencial, né, para o seu empreendimento. Então, a gente sabe que às vezes há mais oportunidades dessas redes de apoio, mas para um público masculino. E é importante isso ter aumentado, tá? Isso tem mudado, né, a trabalhos, inclusive o próprio Sebrae, ele tem o Sebrae delas, né, e as próprias redes de apoio que fomentam o empreendedorismo em cada estado, em cada país, isso tem crescido muito, exatamente visando estimular essa maior oportunidade, oferta de oportunidade, de discussão sobre o empreendedorismo, para que as mulheres consigam alavancar, né, e galgar um maior espaço no mercado de trabalho, tá? Então, isso tudo tem afetado bastante. Por gentileza, o próximo. Um aspecto também, a falta de representatividade e modelos a seguir. Também temos evoluído muito. Também há redes de apoio a mulheres, né? Como eu falei, o próprio Sebrae delas tem fomentado esses encontros regionais, mas isso afeta. A gente observa muito mais homens bem-sucedidos de negócio, é que não tem nada contra os homens, tá? Não estou fazendo apologia contra os homens de forma alguma. Mas como nosso tema aqui é falando do empreendedorismo feminino,
é relevante que eu traga essa reflexão, né? Então, há uma falta de representatividade de mulheres que ocupam cargos de liderança, né? De mulheres que se diferenciam, reportagens com mulheres, capas de revistas de negócio com mulheres, né? Então, mulheres movimentando, liderando negócios. A gente até observa aí um movimento dentro das organizações de tentar equiparar, né, os cargos de liderança que são ocupados por homem e números iguais sendo ocupados por mulheres também, buscando trabalhar essa disparidade, né? Falamos também aqui dos desafios do networking, né? Então, mulheres empreendedoras podem enfrentar dificuldades para construir uma rede de contatos profissionais mais robustas, tá? E aí, como eu já comentei, então, isso acaba limitando parceiros e oportunidades de negócio, a própria participação em coworkings, né? Então, trabalhos colaborativos, isso tudo é importante que a mulher se envolva, né, nessa construção de redes de contato, redes de network que vão abrindo essas oportunidades. Tá? Então, esses são alguns pontos relevantes, né? O próprio acesso à oportunidade e recursos, né? Porque em muitos setores as mulheres enfrentam barreiras de acesso a oportunidades de negócio, de obtenção de recursos, programas de aceleração, né? E a própria capacitação e o empreendedorismo. Então, esse é um fator que esses aí são fatores que as mulheres enfrentam enquanto desafios, né, dentro desse ambiente de negócios para empreender. É importante a gente ressaltar que como é que a gente combate isso, né? Como que a gente vence esses desafios? A gente começa a vencer esses desafios com planejamento, né? Então, é importante que tanto instituições financeiras quanto instituições que trabalham, que fomentam políticas públicas, propiciem, né, acesso às mulheres ao capital, né, para poder investir nos seus negócios, né? É importante que haja uma rede de apoio nesses estados, né, para fomentar isso. É importante que as mulheres, quando decidirem empreender, que busquem identificar a sua paixão, quais são as habilidades que possuem para aquele negócio. É importante se qualificar, fazer cursos de empreendedorismo, né? Pesquisar e validar uma ideia de negócio, desenvolver um plano de negócio, desenvolver seus conhecimentos, suas habilidades empreendedoras, construir uma rede de apoio, né? Buscar continuamente o seu crescimento, a inovação. Então, são caminhos que a gente começa a destravar essas barreiras que as mulheres enfrentam ao decidir empreender. É um caminho que exige muito esforço das mulheres, né? Porque, como eu falei, as mulheres têm uma carga de responsabilidade que vão além de somente o empreendimento, então tem uma família, tem um lar, tem toda uma responsabilidade que vem em conjunto, né? Que faz parte do pacote, e é importante que a gente vença esse que está aí embaixo, que é a síndrome da impostora. O que é essa síndrome da impostora? De um modo geral, as mulheres são muito qualificadas, são muito capacitadas, mas muitas vezes elas não acreditam no potencial que elas têm, né? Eu já desenvolvi alguns trabalhos. Quando eu trabalhei o empreendedorismo feminino, eu trabalhava junto ao empoderamento feminino, para que as mulheres comecem a se apropriar, a se compreender, a se identificar, né? E a se respeitar e a se valorizar. Então, às vezes você acha, não consigo, né? Fica se auto-sabotando, auto-boicotando, e não é esse o caminho, né? Nós somos muito capazes. Busquem aí dentro esse autoconhecimento, busquem se perceber,
né? E primeiro, enquanto mulheres, né, se empoderar disso e fomentar esse empreendedorismo, que eu já falei que não é só montar um negócio, mas é ter um perfil, ter isso correndo nas veias, ter esse sangue pulsando aí. Isso vai fazer toda a diferença no mercado e quando vocês resolverem transformar isso em negócio, né? Então, essa é uma conversa bem breve, né? Eu continuo aqui à disposição de vocês. Quero agradecer a oportunidade, né, de poder conversar aqui com vocês essa noite. Agradecer a Unilogos, agradecer a Unifap. Eu aqui represento a Universidade Federal de Sergipe, né, e com muita honra, né, e agradeço a todos. Uma boa noite. Obrigada.